Começa agora mais uma edição da série Municípios Capixabas. E hoje você conhece Água Doce do Norte, cidade da região noroeste do Espírito Santo, com cerca de 12 mil habitantes, e que tem na agricultura a base de sua economia. Essa aqui, ó, foi em cima do orgânico. Localizada a 270 quilômetros da capital Vitória, seguindo pela BR-101 e ES 080, Água Doce do Norte era um povoado no final da década de 40. No ano de 1951, o lugar se tornou distrito de Barra de São Francisco. O desenvolvimento rápido se deu pelo fato de a localidade ter sua economia completamente baseada na agricultura do café, que vivia então sua época áurea. Seu Adevaldo se lembra desse tempo como se fosse ontem. Aqui tinha 10 casas por aí. Tinha uma casa aqui, outra lá na frente. Então não tinha movimento nenhum, tinha um barzinho onde a gente comprava as coisas ali. Então era uma época difícil naquela época, né? Vivia mais da lavoura mesmo, da agricultura. O forte sempre foi o café, né? Foi o café. O mais forte foi o café. Já a dona Sebastiana, conhecida como Dona Ninica, tem saudades do tempo em que o transporte era realizado no lombo de animais, costume que se mantém até hoje no centro da cidade. Mas do jeito que era, não tem mais não, filho. Do jeito que era, dá até saudade na gente, porque a gente levantava, acordava de manhã, era tinha coisa que eles punham balançando, né, no burro, na madrinha, na frente, para os burros acompanhar, e saía para a roça buscar o café para poder pilar. Não tinha secador, não tinha nada, era tudo braçal. A gente secava café nos terreiros, né, juntava para depois pilar na máquina. O nome da cidade também está associado à cultura do café. Segundo alguns moradores, existia antigamente o hábito de beber um cafezinho tão ralo que se assemelhava a uma água doce. Mas Dona Ninica tem outra explicação. É porque as pessoas que vinham passear para cá, né? Eles vinham a cavalo. Aí chegou ali, viu aquela água igual mesmo a água doce. E a água aqui também é uma água muito boa, né? Aí eles falaram assim, aqui vai chamar água doce, porque olha a água como é que é, igual a água fervida, igual a água doce. Ela, se você vê a água, agora não digo, agora tá enchente, né? Mas quando tá o córrego correndo direitinho, você vê que é igual uma água que põe açúcar para ferver e fica aquela água igual água doce. Por isso que eles puseram o nome de água doce. A Água Doce do Norte está localizada na antiga área do Contestado. As terras eram disputadas entre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Essa época é o seguinte, sendo contestado, havia Minas e Espírito Santo. Então, todo mundo querendo tomar o domínio da região. Onde houve muitas lutas aqui em Caferralo, passaram em Caferralo? Ali em Caferralo houve muita luta entre mineiros e capixabas ali. Ecoporanga, muita luta também. Inclusive soldados ficaram aleijados, andando de cadeira de roda. Então era uma época muito assim, muito quente, vamos dizer assim, aquela época quente de briga, qualquer coisinha estava brigando, soldado mineiro, soldado capixaba, pessoas mineiras, pessoas capixabas, então aquela confusão. Tinha cartório mineiro, cartório capixaba. Tinha um pouco de pessoa que optava por Minas, né? E um bocado optava por Espírito Santo, porque igual eu mesmo, né? Vim de lá do Espírito Santo, eu, né? Optava por meu estado, por meu lugar. Então, eu optava mais por Espírito Santo. Só a igreja que era uma só, mas o resto... Porque a região contestada era grande, não era só água doce. Pegava Ecoporanga, Mantena, Barra São Francisco, pegava essa região toda, né? Então, é uma região de muita renda, gado, café, milho, arroz, muita cultura, né? O município foi emancipado de Barra de São Francisco em 1988. Seu Adevaldo era vereador na época e lutou para que o distrito se tornasse independente. Foi o dia mais feliz da minha vida.
essa praça aí ficou cheia de gente aí. Foi um dia muito feliz, porque a gente, desde a juventude, a gente lutando por uma causa, quando a gente entra na política e consegue, para a gente é uma vitória muito grande. A gente sabia que ia melhorar alguma coisa, porque você vê bem, a gente dependia de máquina de Barra São Francisco, da prefeitura de lá, a gente dependia de tudo de Barra São Francisco. A gente sabia que aqui a gente ia ter uma melhora. E melhor de estrada, melhor de educação, agricultura, e tudo ia melhorar. Mas que fosse tão rápido assim, porque a Água Doce melhorou demais depois da emancipação. De 1988 para cá, muita coisa mudou, mas a economia continua tendo como força o café. São cerca de 45 mil sacas produzidas por ano. Como o município possui uma grande variação de altitude, que vai de 200 a 800 metros, é possível produzir o grão do tipo Conilon e também arábica. É a grande potencialidade de Água Doce, que a sede lá está a 200 metros de altitude com relação ao nível do mar. E aqui a gente está a 750. Então isso, além de permitir belas cachoeiras, belas imagens, permite se produzir quase tudo. Igual café arábica aqui, café Conilon lá embaixo. Mas a economia local começa a se diversificar. Alguns agricultores estão apostando na olericultura, inclusive orgânica. Aqui a gente produz bastante coisa aqui. Aqui a gente produz, o primeiro inicial foi o inhame. Aí depois do inhame veio a mandioca, veio a batata doce. Nós já estamos conseguindo produzir agora aqui até a batatinha, essa batatinha é inglesa, alface, couve. Estou produzindo quase todos os tipos de verdura agora. Eu acho que o agricultor ele não pode ficar só com uma atividade. Porque hoje o café está com preço bom, amanhã não está, o agricultor fica descapitalizado. Então a gente está trabalhando a diversificação para atender principalmente a merenda escolar, atender a feira, fazendo com que o agricultor tenha outras fontes de renda que não seja só o café. Roberto Siqueira abandonou os cafezais e resolveu trabalhar para si mesmo. Na pequena propriedade, produz inhame, milho, batata e vários outros tipos de legumes e verduras. A maioria é vendida para o programa de merenda escolar do estado. Que nem agora apareceu essa compra direta do merenda escolar. Então nós somos 5 irmãos, todos eles fazem parte dessas entregas, merenda escolar. Nós estamos fazendo parte de entrega do PA e nós estamos produzindo quase de tudo aqui. Roberto não esconde mais o segredo da alta produção. Ele utiliza adubo orgânico que tem origem em suas terras. Eu descobri que a gente ir na mata e buscar o adubo para estar fazendo esse tipo de fazer a cobertura do solo é bem mais diferente. Ele junta mais umidade, os micro-organismos que vêm da mata, você põe na terra. Não sei te explicar o que, mas eu sei que transforma a planta bem mais lucrativa, a produção dela é mais, ela fica com verde mais verde, e é qualquer planta que você colocar ele. É o EM. O EM, traduzindo para o português, é micro-organismo eficiente. É o que é? Basicamente, quando na mata, quando uma folha cai, ela já cai apodrecendo. Por que ela já cai apodrecendo? Porque os micro-organismos estão ali e transformam aquela folha rapidamente em comida para as árvores. Então, quando o agricultor vai na mata, retira aquele material e faz um composto orgânico que leva para a terra dele, ele está, teoricamente, ativando, colocando mais micro-organismos dentro daquele solo, que vai decompor a matéria orgânica mais rápido, que vai sustentar suas plantas. É uma coisa simples, inteligente e que funciona, e a prova vocês viram lá.
O gado leiteiro também gera renda em Água Doce do Norte. Com o sistema de ordenha canalizada, os agricultores melhoraram em 20% a produção de leite em suas fazendas. Ainda pelo interior do município é possível ver que a natureza revela vários de seus encantos. O Rio Preto surpreende com as quedas d'água escondidas nas pedras entre a mata. Exemplo disso é a Cachoeira de Santo Onofre. Essa cachoeira, ela está situada aqui na propriedade do Seu Domingos, né? E pertence aqui ao distrito de Vila Nelita. Essa cachoeira, ela é usada pelos moradores para tomar banho, né? E também usada aqui como usada para irrigação, né? Por estar num ponto bem alto, as pessoas usam ela para irrigação na gravidade, como temos lavoura aqui embaixo que são beneficiados com isso. Existem mais pontos abaixo dessa cachoeira que são usados pela comunidade para tomar banho. A abundância de água no município pode ser utilizada para se refrescar. Afinal, a temperatura média anual em Água Doce do Norte fica entre os 30 e 35 graus. Enquanto nossa equipe esteve no município, constatamos a temperatura na casa dos 40 graus. Cada um se protege do sol como pode, e por isso é comum que as pessoas andem com guarda-sol durante o dia. Eu não vou andar no sol quente, então guarda-chuva é a solução. Só quando chove, que nubla o tempo, que aí não chove, não dá calor. Então assim, ou usa o guarda-chuva ou usa o guarda-sol, mas está sempre preparado. Sempre sombrinha na mão. Percorrendo as ruas do centro da cidade, é possível perceber a tranquilidade local. Quem mora em Água Doce do Norte diz que essa característica é a que mais agrada. A paz que tem, aqui não tem muita violência, é o melhor para minhas filhas, o estudo aqui também é mais fácil. A condição de vida aqui, em termos de comércio, que é ruim, que a gente não tem assim aquela grande coisa, né? Mas ao contrário, tudo é bom. Aqui é um lugar bom, assim, pessoas aqui são acolhedoras, entendeu? O lugar aqui é um lugar também bem turístico. Pessoas procuram muito aqui para poder vir passar final de ano aqui. E aqui tem várias qualidades. Aqui é um lugar bem tranquilo, né? Tem pouca violência, é um clima gostoso de se viver. Não sei viver em outro lugar, gosto de Água Doce e tenho orgulho de ser daqui. E nós encerramos nossa viagem à Água Doce do Norte na comunidade de Córrego Azul, com a vista da Pedra do Rio Preto, onde termina também o Espírito Santo na divisa com Minas Gerais.